Estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Estamos na TV Destaque. Obrigado pela sua atenção. Hoje teremos um convidado muito especial no nosso programa com o tema Segurança Espiritual. Meu amigo, meu pastor, meu líder espiritual, Carlos, vice-presidente do Campo do Taboão. E nós vamos estar abordando um tema bastante criterioso, bastante importante na vida de vocês que estão nos assistindo. Segurança espiritual, um tema bastante relevante. E eu gostaria que vocês acompanhassem a cada minuto, a cada instante, não perdesse a cada segundo desse programa, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua casa, a sua família e a sua vida. Mais uma vez, obrigado. E para falar sobre esse tema, trouxe nesse programa o meu pastor, o meu líder espiritual, pastor Carlos, meu amigo. Obrigado, pastor, por estar aqui no programa. Estaremos falando nessa noite um tema bastante importante, que é a segurança espiritual na vida do cidadão, né? Muito telespectador pode perguntar, poxa, mas segurança privada, segurança pública, segurança aeroportuária, o que tem a ver a segurança espiritual na vida do cidadão, né? Mas eu senti a oportunidade de trazer o senhor aqui exatamente para que a gente pudesse estar falando sobre esse tema, que eu julgo ser muito importante, né, na nossa vida espiritual. E eu gostaria que o senhor iniciasse o programa falando exatamente, né, sobre esse tema de segurança espiritual na vida do cidadão. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer por este momento, né, que nós estaremos compartilhando a respeito da segurança na vida de cada um de nós e, inclusive, a segurança espiritual na vida de cada um. Então eu fico feliz até mesmo por este convite que você nos fez. Amém. Eu que sinto honrado, pastor, né? Novamente quero te agradecer. E agora nós vamos iniciar esse programa exatamente falando, né, a respeito de segurança espiritual. Nós vivemos numa economia bastante complicada, muitas pessoas desempregadas, a questão dos impostos que a gente paga para o nosso município, para o nosso estado, infelizmente a gente não tem a segurança. E por isso que há 6, 7 anos atrás a gente abriu a empresa Global Security, atuamos aqui no município de Guarulhos, em todo o estado de São Paulo, na área de segurança privada. E eu gostaria, o senhor como meu pastor, como nosso líder espiritual, né, pudesse estar falando, né, a importância da segurança na vida do cidadão na parte espiritual. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam entrando no desespero, depressão, o inimigo acaba vendo essa vulnerabilidade por esses fatores da nossa economia. E o inimigo, se aproveitando dessa situação, acaba muitas das vezes criando situações de pânico na população, né? Então, por se tratar de segurança, a nossa empresa, eu gostaria, nesse programa, que é o segundo programa nosso que está entrando no ar, na TV Destaque, que o senhor falasse para nós a importância do cidadão em buscar a Deus na questão espiritual. Sim, Alex, é interessante esse assunto, porque é importante não somente para mim, mas para você, mas para toda a população, né, saber a respeito da segurança espiritual, no qual, sem Deus, né, nós ficamos muito fragilizados. E aí, como você comentou agora neste momento, fica muito fácil para que o inimigo possa estar agindo na vida das pessoas devido à sua necessidade. Aí vem sua baixa imunidade espiritual, e aí onde que acontece criando situações na vida das pessoas que vêm com ideias muito erradas, né? Só que quando nós trazemos a segurança espiritual, colocando Deus como base de tudo na nossa vida, essa situação ela muda, ela se torna diferente, ela se torna mais fácil. Não quer dizer que nós não teremos dificuldade quando convidamos Deus para entrar na nossa vida e focamos nele em todos os sentidos, pedindo direcionamento. E nesse direcionamento é onde que vem a nossa segurança. A segurança através da palavra de Deus que nós devemos confiar a cada momento. Perfeito. Eu sempre coloco, né, dentro dos nossos projetos, vocês que estão nos assistindo, telespectadores, é importante que você, através dessa palavra, saiba que há a solução através de Cristo, através de Deus, independente de religião, né? E aqui nós estamos falando exatamente de um tema tão criterioso, tão importante para a nossa vida, que é exatamente a parte espiritual. A gente coloca Deus em todos os projetos na nossa frente para que Ele possa abrir e trilhar.
Nós estamos aprendendo recentemente na igreja, inclusive o senhor está ministrando na igreja, pastor, os 3 inimigos, né, da vida de um homem de Deus. E eu gostaria que você falasse de uma maneira bem resumida, né, esses 3 inimigos, que é o nosso inimigo, né, da presença do Senhor. Sim, sim. Na verdade, se nós darmos espaço, há um ditado que o povo aí muito diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. E quando nós deixamos e perdemos o direcionamento de Deus na nossa vida, o que acontece? Fica essa facilidade para que o adversário possa trabalhar e nós entrarmos com ideias erradas e acabamos até fazendo o que não queremos. Então, o maior inimigo do crente nesses últimos tempos é o mundo, porque o mundo oferece muitas facilidades, em todos os sentidos. Todos nós sabemos, droga, bebida, né, que é o alcoolismo, prostituição, e ele começa a atrair muitas pessoas para esse lado. E quando chega um momento que a pessoa não tem mais como bancar essa situação financeiramente falando, e aí é onde que entram as ideias erradas na cabeça e partimos para um outro lado. Por quê? Porque tiramos o foco de Deus, né, e começamos a focar outras situações. E aí é onde que acaba nós ficamos, melhor assim dizendo, fragilizados. E aí fazemos até o que não devemos e que não queremos. Então hoje, um dos maiores inimigos do crente, do ser humano, é o mundo. Perfeito. Com a facilidade que tem. Perfeito. Só que tem o segundo, e eu queria que o pastor também falasse de maneira resumida o segundo inimigo do homem e da mulher de Deus. O segundo inimigo do homem, do crente, isso eu acredito de todo ser humano, é o próprio adversário, que é o diabo. Ele entra na nossa vida, como a própria palavra diz, como um sapatinho de algodão, sem nós percebermos. Quando nós abrimos os olhos e caímos a real, já está tudo bagunçado dentro de casa. Porque ele nos mostra as coisas muito fácil, muito fácil. E tudo que ele nos dá é lindo, é maravilhoso, né? Aos olhos carnais. Só que quando nós acordamos ou abrimos os nossos olhos, já estamos afundados na lama. E aí entra novamente naquilo que eu falei. Acabamos partindo para o lado que não devemos, né? Que seria até mesmo para o lado do crime, para o lado da droga, e quando vemos já estamos atolados até o pescoço com a lama do pecado, com a lama de todas as impurezas que o mundo acaba oferecendo. E quando menos esperamos, também estamos envolvidos no meio de situações que não devemos. E se não tivermos, mais uma vez, aquilo que eu digo, que eu já falei, focado em Deus, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, capítulo 125, que diz assim, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós precisamos confiar mais em Deus, esquecer mais as coisas do mundo, entendeu? Para que nós venhamos ter esta segurança, essa segurança no qual nós estamos precisando. Primeiro precisamos ter a confiança para termos essa segurança em Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Então nós falamos sobre a segurança espiritual, tratamos dos 3 inimigos, que falta ainda o terceiro, que o pastor ainda vai dizer. O primeiro, o inimigo é o mundo. O segundo, o inimigo. E o terceiro, eu gostaria que o pastor finalizasse esse primeiro bloco, né, falando o terceiro inimigo do homem e de uma mulher. Sim, o terceiro inimigo da nossa vida. Aí não tem como só focar no espiritual. Nós vamos focar na nossa vida carnal. Por quê? O terceiro inimigo é a nossa própria carne. A nossa própria carne, ela é forçada quando nós vemos algo bom, desejar. Bonito, desejar. Enquanto não experimentamos, está tudo lindo.
né? Tá tudo lindo. Mas quando experimentamos uma vez, seja o que for, aí entra de novo, mais uma vez, o álcool, a bebida e a prostituição. Você começa, toma um copinho, toma outro copinho, você não consegue mais parar. E quando menos vai ver, o seu corpo já está habituado com aquilo. No outro dia você vai querer de novo, no outro você vai querer de novo. Isso é independente do que seja álcool, seja outra substância, ou seja até mesmo na área sexual da vida do homem e da mulher, que se torna o quê? Um vício. E o vício da carne é onde que acaba trazendo, né, a necessidade. E como nós estamos vivendo um momento bem delicado na nossa economia, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando por um aperto, não somente na nossa cidade, no nosso bairro, mas em todo o país. E aí entra novamente, vai faltar o dinheiro, vai faltar situações, e aí, Alex, aí parte para o outro lado, para poder matar o desejo da sua própria carne, porque já está viciado. Então, como eu disse, o terceiro inimigo do crente, ou do ser humano, é a nossa própria carne, que se acostuma fácil, tanto com coisas boas, quanto com coisas ruins. Perfeito, muito bom. Bom, a gente vê desde a origem, né, da humanidade, Adão e Eva, conduzido pelo inimigo, todos vocês conhecem, foi lá e experimentou o fruto do jardim que não era para ele poder experimentar, e ali já entrou o pecado na humanidade, o fato de experimentar, né? Então vocês que estão nos assistindo, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós retornaremos com esse bloco. Nós vamos falar agora sobre a nação de Israel, né, a proteção divina que o Senhor tem dado sobre aquela nação, a segurança de uma nação tão pequena, mas o Senhor tem protegido porque tem uma promessa na nação de Israel, e eu gostaria que vocês permanecessem conosco e rapidamente nós vamos retornar. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. O Colégio Êxitos, com 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade em ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população,
A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Voltamos com o programa Segurança Global. Estamos aqui com o pastor, meu líder espiritual, pastor Carlos. Foi um ótimo bloco, né, no primeiro tempo. Falamos sobre os 3 inimigos do homem e da mulher de Deus. E nesse bloco agora nós estaremos falando sobre a nação de Israel. Deus me deu a oportunidade em 2009, estive em Israel visitando, uma nação muito pequena, menor que o estado de Sergipe, né, e que o estado, os países em volta da nação de Israel, os países muçulmanos, são inúmeros povos grandes em terras, né, e a gente vê a pressão que Israel sofre, né, para que seja liberado terras, pressões de outros países, para que de repente eles possam sofrer retaliações. E o povo judeu é um povo próspero, um povo abençoado, né? E eu gostaria que nesse bloco, pastor, o senhor falasse, né, da importância de Israel, a segurança de Israel, de uma maneira como nação, de uma forma como eles surgiram, para o telespectador que está nos assistindo saiba um pouco, né, sobre a segurança da nação, do país de Israel, daquele povo, como surgiu e o porquê, né, Deus tem protegido aquela nação. Sim, Alex, é interessante essa pergunta, porque algumas pessoas têm até alguma dúvida, né, o porquê de tanta guerra e um país tão pequeno e acaba ninguém conseguindo invadir. Vamos lá, vamos pelo que a Bíblia nos ensina lá no comecinho, lá quando Deus falou com Abraão. Ainda antes de Abraão ter o seu filho, né, o seu filho Isaque, o que aconteceu? Deus chamou Abraão para fora da sua tenda e disse para ele olhar para o céu, né, um homem já de idade, e mandou ele contar as estrelas do céu, como também mandou ele contar a areia da praia. E disse, pois bem, de ti farei uma grande nação, assim será a sua descendência. Estrelas, o tanto de estrelas que você não conseguiu contar, nem os grãos de areia da praia, assim será a descendência de Israel. Então, o Senhor já tem planos na vida do povo de Israel desde então. Foi quando nasceu o filho Isaque, né, e antes Ismael, depois Isaque, e ali foi onde que veio vindo a descendência de Abraão. Começou com Isaque, depois de Isaque, os filhos de Isaque, que foram Jacó e Esaú, e assim por diante. E o Senhor veio trabalhando dessa maneira até quando Deus resolveu e mudou o nome de Jacó, que alguns dizem que é enganador ou aquele que agarra. E trocou o nome dele, colocou o nome de Jacó para Israel. Ali foi aonde que o Senhor começou esta nação. Que foi numa luta, né, de Jacó com anjo. Você vê que a nação de Israel, ela iniciou numa luta. Que Jacó, né, pastor? Sim. Lutou com o anjo e ali Deus viu aquela ousadia de Jacó e passou a mudar o nome para Israel. Perguntou o nome. Pois é. Perguntou o nome daquele com quem lutava com o anjo. E naquele momento ele disse, o meu nome é Jacó. E ele disse, pois bem, não será mais Jacó, mas a partir de então será Israel. Será Israel. Foi daí onde que o Senhor adotou a Israel como um povo eleito,
não simplesmente separado, escolhido, mas um povo eleito. Então, a partir de então, começou a proteção espiritual sobre o povo de Israel. Então, vem daí já o início da nação de Israel, quando já mudou o nome de Jacó para Israel. E aí, sim, veio até formar, passou um tempo, o povo foi levado cativo pelos faraós e passou 430 anos aproximadamente, o povo preso. Surgiu Moisés, que foi o libertador do povo de Israel, e assim, então, começou nitidamente a proteção de Deus sobre o povo de Israel quando saiu do Egito. Como? Sabemos que no Egito, quando sai do Egito, já tem o deserto. E nesse deserto, durante o dia, o calor é terrível, é acima de 40 graus. E a proteção de Deus veio com uma nuvem. Veio com uma nuvem sobre o povo para proteger do calor. E à noite sabemos que é invertido. Chega até 6, 7 graus abaixo de zero. E aí onde o Senhor, ainda protegendo o povo, colocou 2 colunas de fogo, tanto para iluminar o caminho, como para aquecer o povo. Aí nós já vemos a proteção de Deus sobre a nação de Israel até os dias de hoje. Então, tem esse detalhe aí, que muitos até não sabem o porquê que uma nação tão pequena, as pessoas não conseguem derrotá-la, porque antes do homem tem um ser que é muito maior do que o homem, que é Deus, que está protegendo o povo de Israel para que eles não venham ser destruídos ou até mesmo exterminados da face da terra. Legal. Tentaram muitas vezes, vezes, né? Exterminar os judeus na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. É um tema muito interessante, escatologia. Eu amo escatologia, é um tema bastante difícil de entender, mas nós estamos realmente vivendo os últimos dias, né, na Terra. Queira você acreditar ou não, os sinais estão aí, são evidentes, que nos mostra que estamos vivendo. Em 1948, Israel se tornou uma nação, né, acabou sendo dispersa nas Primeira e na Segunda Guerra. Sim. E aí em 1948 se tornou uma nação, né, constituído. O diplomata Jorge Aranha, brasileiro, que deu o voto de Minerva, né, para se tornar Israel uma nação. E a gente vem vendo, né, o cumprimento da profecia sobre a nação de Israel. E o principal disso que a gente vê, pastor, que o inimigo quer invalidar de todas as formas a promessa de Deus sobre aquela nação. Mas tem um motivo pela qual ele quer invalidar. Porque Jesus Cristo, quando ele voltar aqui na terra, existe um cumprimento do reino milenar, e lá em Israel será a capital do mundo. Inclusive, hoje nós temos nosso presidente, Michel Temer, nos Estados Unidos, né, Donald Trump, mas no reino milenar é próprio Jesus que vai reinar aqui na terra, não é isso, pastor? Sim. E sabe o que é mais interessante também? Que mesmo sendo um país tão pequeno, não pode até dizer assim, que não consegue ter um exército para se proteger, Deus levanta em redor de Israel pessoas, até mesmo de outros países, para poder estar protegendo Israel, que seriam os aliados, como os próprios árabes, né, que estão ali ajudando o povo de Israel a não deixarem com que venham invadir Israel e dissipar, né, o povo, como outrora, muitas das vezes aconteceu. Mas o mais interessante que outrora, quando acontecia tudo isso, Alex, é porque o povo esquecia. Esquecia do quê? Daquele que o protegia, daquele que guardava, daquele que fazia a segurança, que era o próprio Deus. O próprio Deus que fazia a segurança do povo de Israel. E todas as vezes que o povo se esquecia de Deus, eles pereciam. Era levantado um outro exército muito mais forte, entrava em Israel e conseguia levar todos presos, cativos, até eles voltarem a se lembrar
do próprio Deus, que era a proteção pessoal praticamente deles, né, que os guardava, e aí eles lembravam de Deus e clamavam. Deus levantava, por sua vez, um juiz no qual ia lá e libertava o povo. Assim, muitas das vezes, nós esquecemos do nosso Deus. Nós esquecemos do que Deus pode fazer na nossa vida. E aí achamos que é tudo normal, que tudo está acontecendo é normal, mas não é. Nós olhamos para a nossa vida e vemos que as coisas erradas começam a acontecer, situações começam a vir e nós não sabemos nem o porquê. Falamos, essa situação está acontecendo comigo e eu não sei porquê, mas a verdade é, esquecemos de Deus. Deixamos ele de lado. Aí voltamos a lembrar do povo naquela época, que quando fazia isso, esqueciam de Deus, acontecia situações difíceis no qual eles eram levados cativos. Ainda hoje acontece, nos dias de hoje, de uma forma diferente, mas acontece, porque o povo acaba esquecendo de Deus. Perfeito, perfeito. Então nós da Global Security, a gente é uma empresa de segurança patrimonial, estamos aqui em Guarulhos, já estamos há mais de 7 anos atuando. E quando o pastor está falando sobre segurança espiritual, a gente traz isso para o nosso mundo privado, né, nossas empresas, exatamente para que a gente tenha tranquilidade de conduzir e que nossos colaboradores que representam a Global, nossos clientes, a gente sempre pede a proteção divina para que Deus ali esteja protegendo e guardando. Por isso que eu trouxe o pastor nesse programa para falar sobre a segurança espiritual, que é algo tão importante e eu julgo ser primordial, né? Porque a gente não sabe quanto tempo de vida nós temos, Sim. A gente não sabe o dia de amanhã e nós temos que sim pedir a Deus a proteção, a sua segurança espiritual no seu estabelecimento, na sua família, na sua empresa, na sua vida, porque somente Ele pode te guardar. Nós temos a empresa de segurança, que pode realmente fazer a segurança do seu estabelecimento, mas antes da empresa global existir, existe Deus, que assim como protege a nação de Israel, tão pequena, aos olhos humanos, tão vulnerável, mas ali existe uma proteção divina que nenhuma nação, nenhum armamento bélico pode destruir aquela nação. Eu gostaria de estar finalizando esse programa. O pastor vai dar a última palavra. Novamente quero te agradecer, pastor, pela essa honra, por essa oportunidade de estar aqui. E gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele que está nos assistindo nesta noite. Sim, Alex. Eu que agradeço, né, este privilégio. E para que todos possam estar meditando, né, na palavra de Deus, que nós venhamos ter confiança no nosso Deus, fica aí o Salmos 23, que é bastante conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, aonde que muitos têm ele como talvez até como um amuleto dentro de casa, aberto. Mas melhor do que os Salmos 23 aberto dentro da sua casa é você atrair a Deus para a sua vida, chamar, convidar Deus para a sua vida, para que Ele possa fazer mudança e segurança divina na tua vida e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, não somente hoje, mas todos os dias da vida de vocês. Convide Jesus para entrar no seu lar e vocês serão muito, muito abençoados. Estamos finalizando mais um programa Sua Segurança Global. Muito obrigado nessa noite por ter nos acompanhado. Espero ter gostado desse programa e aguardo vocês até o próximo programa. Uma boa noite, fica com Deus.